Capítulo 2. Caroline Mondevier lançava um fulminante olhar que já deixava prevista a desobediência. Onde foi que ela aprendeu a usar os olhos desse jeito? Seus gritos ecoaram 10 anos mais tarde, numa manhã, em que Caroline acordou assustada. Seu pai mais uma vez avançara sobre ela, com os olhos vermelhos, e seu coração batia apressado. Desta vez, no entanto, ela estava segura em seus sonhos. Dinamene correu até o quarto, escancarando a porta sem pedir licença. Menina, menina, o que houve? Caroline sentou-se trêmula. Demorou alguns segundos até se situar novamente no presente. Então, respirou aliviada, limpando o suor do pescoço. Nada, Dinamene, não foi nada. Como nada? Ela pegou um lenço no criado mudo e enxugou o rosto da menina. E aquele grito que eu ouvi? Caroline fechou os olhos, respirando fundo. Nunca acordava com um humor muito bom. Foi só um pesadelo, não há com o que se preocupar. Levantou-se, deixando a serva com o lenço para trás. Já não era aquela garotinha de 10 anos atrás. Era alta e os cabelos pesados e escuros cobriam suas costas. Seu rosto era de uma beleza diferente dos quadros da época. Nariz fino, queixo pontudo e olhos intensos. Não tinha os traços delicados de Elizabeth, que mantinha o nariz, o queixo e as bochechas arredondados. Lisa, aliás, era toda círculos. Seu rosto, todos diziam, parecia cuidadosamente esculpido, e seu corpo tinha mais curvas que o da irmã. As diferenças não se resumiam à estética, como todos perceberam desde cedo. Elizabeth era totalmente subordinada às ordens e decisões do pai, enquanto Caroline o desafiava de uma maneira que o intrigava. Não mais ousava contestá-lo verbalmente, após aquele lamentável episódio, mas lançava um olhar fulminante que já deixava prevista a desobediência, fazendo o velho barão levar a mão à cabeça e pensar: onde foi que ela aprendeu a usar os olhos desse jeito? Entendeu bem a lição de uma década atrás. Fechara a boca. Não era difícil o dia em que palavra alguma era dirigida ao pai. Em compensação, tornara-se mestre na linguagem dos olhos, a qual ele não sabia como punir ou repreender. Nem ela mesma conhecia quanto poder eles tinham. Apesar de tão diferentes, as irmãs eram grandes amigas e fiéis confidentes. Naquele mesmo momento, Caroline planejava ir ao quarto de Lisa, quando sua mãe entrou assustada. Filha, ouvi um grito. Mais uma vez ela explicou que tivera um pesadelo. Antonelli respirou aliviada e Caroline virou o rosto para a janela séria. Era a primeira vez que se lembrava daquele dia depois de muito tempo. A cicatriz em seu coração ardia com intensidade, mas ela se esforçava para esconder. Está tudo bem, querida. Sua mãe se aproximou, passando a mão em seus cabelos. Por que naquele dia você não pôde me dizer isso? Pensou indignada. Ainda não se conformava com a falta de reação da mãe, quando o pai a espancou diante dos seus olhos. Sonhei com aquele dia, mamãe. Ela revelou sombria. O dia em que ele me bateu. Antonelli mordeu o lábio inquieta. Caroline, nós já conversamos sobre isso. Eu sei. Afastou-se nervosa. Mas você não pode me obrigar a agir como se nunca tivesse acontecido. Nem devo, meu bem. Só quero que compreenda que coisas ruins acontecem. E existem momentos dos quais devemos simplesmente nos esquecer e deixar para trás, porque já se foram.
Caroline notou a voz da mãe falhar, enquanto o olhar se distraía numa misteriosa angústia. Do que está falando, mamãe? Ela ergueu os olhos úmidos, respirando fundo. Da vida, minha filha, explicou num tom grave. E você ainda tem muito para viver antes de contestar o certo e o errado. Você o está defendendo, mamãe? Explodiu. Parece concordar com o que ele me fez. Ah, Caroline! Balançou a cabeça e deu as costas à filha. Encontrou Dinamene à porta, retornando ao quarto. Bela manhã, senhora. Concordo com você, Dinamene. Acha que vai esfriar antes do entardecer? Sim, é possível. Mandarei engomar seu casaco. A patroa agradeceu e se retirou, com os passos tranquilos roçando o chão. Caroline sentou-se na beirada da cama, penteando os longos cabelos castanhos. Não, senhorita, deixe que eu faça isso. Adiantou-se até a menina, tomando a escova das suas mãos. Sabe que não precisa, replicou com polidez. A serva, porém, não lhe deu ouvidos e continuou penteando, suas grossas madeixas cantarolando. Dinamene era uma mulher negra quase da mesma idade que Antonelli. Tinha sempre um pano à cabeça amarrado na nuca, e os cabelos caíam sobre o nó que ela fazia, presos com um pedaço de fita. Usava sempre os mesmos vestidos surrados para trabalhar. Era a serva de confiança da patroa desde quando esta se casara. Por esse motivo, tinha algumas pequenas vantagens em relação aos demais servos, tal qual a liberdade de opinar, como quando sugerira ao barão que chamasse Gerson Rachlev para domar seus cavalos. Gerson era um viajante e chegou ao país a tempo de conhecer Dinamene e garantir um trabalho para ele e seus filhos. A esposa morrera no parto do segundo e último filho, antes de realizarem o sonho de terem uma garotinha. Depois de pentear os cabelos de Caroline, Dinamene tentou convencê-la a vestir um dos tantos belos vestidos que a garota possuía. Mas ela simplesmente se recusou como de costume. Vestidos de festa durante o dia, Dinamene? Mas menina, insistia, segurando nas mãos um belo vestido azul. A senhorita tem classe. Devia aproveitar que pode usar estas peças maravilhosas. Caroline suspirou, pegando o vestido das mãos de Dinamene. Pois se gosta tanto, fique com ele, respondeu, empurrando o vestido contra a mulher, que a olhava com pavor. Vou escolher outro mais simples, é o que sinto vontade de vestir. Encontrou uma peça bastante simples, mas ainda assim bela, e vestiu-a. Quando se virava para sair do quarto, encontrou Dinamene ainda boquiaberta, com o vestido nas mãos. Falo sério, é seu. Antes que ela pudesse contestar, Caroline disparou pelo corredor em direção ao quarto da irmã. Aos poucos, o terror do sonho passava e ela retomava a alegria de sempre. Lisa, cantarolou batendo a porta. Entre. Caroline abriu a porta e viu a irmã sentada na beirada da cama, com os olhos pregados no chão e o pensamento vagando longe, longe. Posso saber em que está pensando? Como? Despertou, piscando os olhos. Ah, desculpe-me, minha irmã. Estava distraída. Caroline sorriu, jogando-se ao seu lado e quase a derrubando. Agora vai ter de me contar. Elizabeth abriu um sorriso envergonhado e seu rosto corou. Ontem à noite, mamãe me confidenciou algo. Contou? O quê? Ela riu um pouco pelo nervosismo e ainda mais pela curiosidade desesperada da irmã.
que hoje será anunciado o meu noivado com Jean Delcourt. A família Delcourt era muito amiga dos Mondevier e quase tão bem financeiramente. Que boa notícia, disse Caroline franzindo a testa. E você está feliz, minha irmã? Sim, quero dizer, toda a minha vida esperei pelo meu casamento. Mamãe me disse que já passou da hora. Fez uma pausa séria, brincando com a bainha do vestido. Sei que é uma bobagem, mas imagino que o casamento seja algo tão bonito. Sim, deve ser, concordou Caroline ainda confusa. Mas você o conhece? Quem? Ora, quem? O seu noivo. Ah, Jean, bateu na testa. Sim, já ouvi algumas vezes, é bonito e parece ser muito educado. Caroline balançou a cabeça concordando. E o papai perguntou sua opinião sobre esta decisão. Os olhos de Elizabeth se arregalaram medrosos. Não, respondeu aflita. No entanto, sei que ele escolheu certo, quero dizer, ele é meu pai. Ele realmente sabia o bem que estava me fazendo no dia em que me bateu com a vara. Caroline baixou a cabeça. A amargura daquele pesadelo pousou de novo sobre ela e escureceu seu olhar. Caroline, sussurrou Elizabeth aterrorizada, eu... Esqueça, Lisa, não queria trazer esta lembrança ruim a você também. Mas por que se lembrou disso de repente, depois de tanto tempo? Tive um sonho, contou levantando-se, foi só. Vamos descer para o café da manhã? À mesa, todos da família sentavam-se juntos, num silêncio quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e das xícaras retornando aos respectivos pires, até que a voz do barão ecoou pela mesa, fazendo a esposa saltar de susto. Conversou com ela, Antonelli? A esposa ajeitou-se na cadeira, limpando a boca antes de responder. Sim, meu marido. Ele terminou de mastigar um grande bocado sem olhar para ninguém. Então está avisada. Olhou rapidamente para a filha mais velha. O noivado será hoje à noite, o casamento e a festa serão no final da semana. Antonelli, cuide para que Elizabeth esteja apresentável. Correto, respondeu apressada, engolindo um pedaço quase não mastigado de pão. O silêncio voltou a predominar. Elizabeth sorria ligeiramente pelo canto da boca, mas não demonstrou qualquer emoção, sentimento ou dúvida. A única a se manifestar foi Caroline, após um longo minuto sem tocar na comida. O senhor já perguntou se ela concorda? Questionou com a voz seca. O pai ergueu o rosto para ela surpreso. Concorda com o quê? Com a sua escolha, explicou séria. Não perguntou se ela aceita? Perguntou? Ela não precisa aceitar o que cabe a mim decidir. Caberá a ela viver a bênção ou desgraça que estiver colocando em seu caminho. Caroline, interveio a mãe com a voz baixa. Os Delcourt sempre foram grandes amigos. Falam por vocês, bateu os talheres na mesa irritada. Quem vai se casar no final das contas não é Elizabeth? Caroline. As mãos do barão tremiam perigosamente. Coloque-se em seu lugar, senão... Senão o quê? Replicou zombeteira. Vai me bater? Ela se levantou sob os olhares surpresos da mãe e da irmã. Pois venha me pegar, exclamou desafiadora, e deixou a sala de jantar a largos passos. Antonelli suspirou, trêmula. O sorriso de Elizabeth apagou-se, e o barão ficou calado, sem revelar o que se passava em sua mente. O olhar entregava pensamentos obscuros. Em pouco tempo, Caroline estava do lado de fora, caminhando sem rumo pela imensa propriedade,
A cada passo, soltava uma nova exclamação furiosa. Surpreendem-me a cada dia, desabafava. Todos eles. O papai, principalmente, mas são todos tão. Parou no meio do gramado, as mãos agarrando o próprio couro cabeludo, tão diferentes de mim. Soltou os braços para baixo, exausta, retomando sua caminhada inquieta. Era como se tentasse fugir de um monstro invisível que a seguia por todos os lugares, ou como se descobrisse que ele, na verdade, era uma parte indesejada do seu próprio corpo. Como era ruim sentir-se assim. Caroline não fora sempre desse jeito e sabia disso. Costumava ser muito alegre quando criança. Essa alegria inabalável durou até o dia em que um garotinho lhe mostrou a realidade com tanta frieza, e seu pai lhe revelou seu lado mais obscuro. Tudo no mesmo dia. Desde então, uma nuvem negra pairava sobre metade da sua alma, como se lhe faltasse algo para ser feliz, algo que nem todo o ouro do seu pai poderia comprar. Ela não sabia bem o que era, mas sentia um doloroso espaço vazio dentro de si, pedindo para ser preenchido. Passou por um grupo de jardineiros que aparava os arbustos. Enquanto se afastava, eles a olhavam curiosos. Essa moça sempre por aí. Comentou Anita, a maior fofoqueira dentre todos os servos. Fico em dúvida se é mesmo filha desta gente rica ou se é só uma empregada bem vestida. Para mim é uma sobrinha órfã que adotaram em segredo, opinou uma senhora corcunda num tom misterioso. Senão, por que não recebe o mesmo tratamento que a branquinha? Elas recebem o mesmo tratamento. Um terceiro entrou na conversa. Há vezes em que trabalho lá dentro para cuidar das flores nas janelas, é a menina que se rebela, não o pai. Não sei. Há algo de muito estranho nesta história, insistiu Anita, sedenta por um fuxico novo. Que razões teria uma dama tão rica para se revoltar? Mas você disse que já entrou no castelo. Como é lá dentro? E começou uma interminável conversa sobre a parte de dentro da mansão, deixando de lado qualquer teoria sobre a vida e o nascimento da explosiva Caroline Montdevier. Um longo tempo depois, exausta de tanto caminhar e desabafar em voz alta, Caroline sentou-se em um tronco familiar de um cercado de madeira. Ficou observando 3 homens que lidavam com alguns cavalos, montando, amarrando e guiando-os com as cordas. Embora olhasse naquela direção, seus pensamentos se prendiam em um outro ponto. Estava, na verdade, refletindo sobre si mesma. Não é essa a vida que eu almejo para mim, murmurou a ninguém mais que ela mesma. Até quando vou viver cercada de cuidados e limitações que não quero? Queria ser livre como estas pessoas. Já devem ter viajado tanto para lugares que eu talvez nem imagine que existam. Sentiu uma agonia forte inundar-lhe a alma. Não gostava de se rebelar, gritar ou ofender. Fazia isso por impulsividade. Logo sentia o coração pesar. Como queria resgatar a alegria pura da criança que fora. Não que ainda não o fosse. Continuava a ser a garota de sorriso fácil que sempre fora. No entanto, só ela sabia por trás dos sorrisos a dor que a habitava lá dentro desde um certo dia. Suas lembranças foram arremessadas para longe, quando um dos cavaleiros passou muito próximo a ela, veloz como um raio. Seu corpo arqueou-se para trás, e ela gritou de susto, agarrando a cerca para não cair. William! Gritou um deles. Não viu a moça?
Cavalgando até mais perto dela, o domador fez uma reverência apressada e preocupada. Está ferida, senhorita? Não, não, senhor, respondeu, ofegante, pondo-se em pé atrás da cerca. Perdoe o meu filho, ele não agiu com prudência. Disse em voz alta, mais para o filho que para a própria Caroline. William pareceu um pouco irritado com a atitude do pai, mas revelou. Não foi proposital, justificou-se. Perdoe-me se a assustei. William era um rapaz de tórax largo e braços fortes, sobre os quais as mangas da camisa rasgavam ligeiramente, como o pai usava um chapéu contra o sol forte da estação. Retirou-o por um instante em respeito à dama presente, revelando os ralos cabelos castanho claros. Tinha olhos estreitos sob grossas sobrancelhas, o queixo grave e um rosto de quem parecia estar sempre muito tenso. Não se preocupem, foi só um susto. Tranquilizou-os Caroline. Não sabia se o rapaz estava bravo com o pai ou se aquela era a sua expressão natural. Bom trabalho para vocês, se me dão licença, eu preciso... Mas não terminou a frase. Na verdade, não sabia para onde ia ou o que faria. O pai do garoto olhava com curiosidade. A senhorita não deve ter muitos compromissos, sorriu gentil. Era um senhor na casa dos 40 anos de idade. Embora o cansaço e os maus tratos do sol o fizessem parecer mais velho. É a filha mais nova do barão, não é? Sim, sou eu. Mas perdoe-me, não conheço o senhor. Sou Gerson Rashlev. E você deve ser Caroline, consertou rapidamente, sem jeito. Quis dizer a senhorita. Não se preocupe com formalidades, senhor Rashlev, não me interessam. Só me importa o respeito que me tem demonstrado e a isso sim sou grata. Ele sorriu bondosamente. Então já sabia meu nome. Seria estranho não saber, ouvimos falar muito dos patrões. De fato, o senhor trabalha para o meu pai. Ele balançou a cabeça em concordância, olhando para o chão, então voltou a sorrir para ela. Não quero roubar seu tempo, senhorita. Ergueu o chapéu num cumprimento e se afastou. Enquanto se despedia, Caroline sentiu um afeto encher seu coração. Engraçado, pensou. Um estranho dedicar-me mais afeto e atenção que o meu próprio pai. Pai e filho desmontavam dos animais observando a partir. Difícil uma coisa dessas, comentou William. Que coisa! A filha do barão conversar com a gente como nós, o senhor sabe, pai. Sim, filho, pobres. Mas eu não fico tão surpreso assim, fico feliz por saber que ainda existem pessoas que enxergam além do ouro que um homem possui. William sorriu. Gerson bateu em seu ombro com animação. Vamos, filho, deixamos seu irmão sozinho. No caminho de volta ao castelo, Caroline sentiu mais uma vez aquele vazio apertá-la por dentro. Olhou ao redor, tentando se distrair entre as árvores, as plantações, os jardins, a capela. Padre Reynald! Exclamou aliviada, apressando os passos em direção à igreja. Reynald era o padre residente que celebrava as missas na capela da propriedade. Caroline sempre conversava muito com ele, aturdindo o pobre senhor com suas indagações intermináveis, enquanto ele repetia incansavelmente que ela só teria paz quando aceitasse o que Deus propusera à sua vida. Caroline entrou na igreja vazia. As paredes eram altas, marcadas pelos poucos raios de sol que atravessavam os vitrais das janelas compridas. Ela levou as mãos aos braços com frio. Padre Reynald chamou com a voz baixa. O senhor está aí? Reynald era um senhor alto e magro, com escassos cabelos grisalhos próximos à nuca.
Estava sempre com suas vestes marrons e o tradicional cordão na cintura. A menina ia chamá-lo mais uma vez quando ele surgiu atrás de uma pesada porta de madeira, vestindo os óculos de aros grossos. Caroline! Apertou os olhos duvidoso. Oh, menina, entre! Tinha um jeito curioso de falar, atropelando as palavras. Alguns julgavam ser consequência de muito estudo, somado ao avançar da idade. Talvez tivesse aderido totalmente ao modo de rezar as missas, quando pronunciava muito rápido as citações em latim. No entanto, quando numa confissão ou perante um simples desabafo, sua voz soava calma e até bonita, despertando confiança e admiração. Caroline correu até o velho amigo e o abraçou. O que é, Caroline? Ah, padre! Inspirou um suspiro trêmulo. Há tanto sobre o que gostaria de conversar com o Senhor, mas deve guardar segredo, tal qual em uma confissão. Como quiser, minha querida. Sua voz agora estava lenta e suave, e ela se sentiu acalmar. Sentaram-se no primeiro banco em frente à nave, e o padre ficou olhando-a, aguardando em silêncio enquanto ela se recuperava da corrida. Num súbito começou a falar, disparando as palavras como tiros. É essa vida, padre, essas pessoas, essas regras, este lugar. Sinto como se eu fosse um grande torrão de açúcar infestado de saúvas. Saúvas? Ele se arrumou no banco confuso. Menina, fale com clareza. Estou sendo sufocada por tudo que me rodeia, minha família, a sociedade. As regras a serem seguidas, fechou os olhos exausta. Às vezes acho que não pertenço a esse lugar. E que outro lugar haveria para ti? Questionou com gentileza. Caroline sorriu sonhadora, permitiu-se sonhar alto, imaginando um mundo perfeito inventado para ela. Um lugar onde não tivesse limitações, onde ninguém me cobrasse modos e boa educação, e eu falasse quando e o que desejasse, onde eu pudesse rir livremente como quando era criança e ouvir alegria ao meu redor. Mas meu pai... Baixou a cabeça, mordendo os lábios. Meu pai está sempre com aquela expressão de quem planeja algo ruim. E minha mãe, perto dele, nada mais é do que uma estátua, como Elizabeth, minha querida. Passou a mão pela cabeça dela, aliviado por ela estar chorando, porém assustou-se quando a menina voltou a falar. Com um fervor ainda maior e os olhos secos. Desisto, padre. Cansei de fingir ser uma garota rica e tola, que não liga para nada além das festas e dos vestidos chiques. Como faço para mudar isso? Diga-me, por favor. Reynald se certificou de que ela havia terminado. Diante daqueles olhos sedentos por auxílio, após uma brevíssima reflexão, deu o seu conselho. Menina, nem tudo o que nos acontece é como desejamos. Pessoas que vivem como me disseste, que riem à vontade e são livres de regras, sonham com uma condição como a sua. Ela virou o rosto duvidando, mas ele recuperou sua atenção. Precisas te conformar, continuou. Deus dividiu assim a sociedade, dando a cada um seu papel. A ti ele reservou a riqueza, e deves viver de maneira que quando partires deste mundo, possa ingressar no paraíso. Aquilo fazia sentido para ela. Naquele tempo a religião pregava que Deus dividir o mundo entre os que trabalham, os que sofrem e os que desfrutam, sendo que jamais um plebeu se tornaria um nobre, tampouco um nobre cairia de condição. Aquilo significava que não havia esperanças de mudança. Não compreendo, murmurou sem argumentos diante daquela verdade incrustada na mente da época.
Deus deve ter cometido algum engano em relação a mim. 2 olhos cheios de água se voltaram para o padre em tom confidencial. O senhor considera isso justo? Ele esfregou as mãos, pego de surpresa, abriu a boca para falar, mas nenhum som foi emitido. Eu sabia. Ela abriu um sorriso conformado. O senhor também não concorda? Não. Não há contestação contra a vontade divina. Nós, homens, devemos. Padre Reynolds interrompeu, pousando as mãos sobre a dele. Obrigada por me ajudar. Beijou-o no rosto. Baixou a cabeça para o altar e saiu, sem ouvir ou dizer mais nada. Ao vê-la cruzar a porta e partir, Reynolds tirou os óculos e suspirou com preocupação. Senhor, liberta a mente da menina dessas perversões. A garota caminhava com lentidão, refletindo sobre o que o padre lhe dissera. Conseguira abrandar o seu espírito, mas não a progressão das suas ideias. Definitivamente não se conformava em ter de se acomodar a um destino que ela repudiava. Sentia-se como uma águia no topo de uma montanha, diante de todo um horizonte a ser conquistado, porém com as 2 asas presas ao corpo. Estendeu os braços para os lados e, com um sorriso determinado, sussurrou para si mesma: sim, eu ainda vou voar. Aquela era a noite do noivado de Elizabeth. Caroline não pôde contestar. Vestiu-se linda e impecavelmente. Providenciaram-lhe um vestido em tons variados de verde, cujo tecido dobrava várias vezes no colo, formando um belo detalhe abaixo do decote levemente arredondado sobre os ombros. Admirava no espelho o coque que Dinamene fizera quando sua mãe entrou no quarto. Caroline, você está tão linda! Exclamou orgulhosa, não menos bela que a filha. Obrigada, mãe, respondeu soltando com os dedos alguns fios do penteado apertado, sob o olhar reprovador da serva, mas não tanto quanto a senhora. Antonelli riu, lisonjeada. De qualquer maneira, eu trouxe algo que vai aprimorar ainda mais sua beleza. Caroline virou as costas para o espelho curiosa. Sua mãe segurava uma fina caixa vermelha de veludo, que abriu com certa cerimônia, revelando um belíssimo colar prateado, com uma grande pedra esverdeada cravada em seu pingente. Mamãe, é tão lindo! Sim, querida, passava as mãos pela joia com um olhar saudoso. Ele foi da minha avó, foi passado para minha mãe, depois para mim. Agora eu o estou dando a você. Caroline ergueu o rosto, confusa. A mim? Sim, querida, você parece não ter gostado muito. Eu adorei, mamãe. Apressou-se em corrigir, vendo o desapontamento no olhar da mãe. Só não entendo por que não o deu a Elizabeth, afinal, hoje é o noivado dela. Antonelli balançou o rosto, silenciosa. Ela terá a aliança que pertenceu à sua avó. Esta noite, Jean a presenteará com ela. Quanto ao colar, use-o hoje, querida, vai ficar bom com seu vestido. Só peço que cuide dele muito bem. Caroline ergueu o colar diante dos olhos com um sorriso emocionado. Ele brilhava à luz do lampião sobre o criado mudo e a pedra, em sua extremidade de um lindo verde semitransparente, parecia repleta de minúsculos pontos luminosos, como se emitisse luz própria. Obrigada, mamãe, é tão bonito. A mãe pousou um beijo na testa da filha e se retirou do quarto. Dinamene aproximou-se da menina com os olhos deslumbrados, fixos na joia. A senhora sua mãe me contou que a pedra é legítima. Imagino que seja, Caroline suspirou séria. Tudo nessa família é tão legítimo. Perdão?
Olhou para o rosto confuso de Dinamene e fez um gesto rápido com as mãos. Nada, levantou-se animada. Vou pôr o colar e sair para a festa.